Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Internacional, e nesse vídeo aqui eu quero te trazer um resumo de uma entrevista de José Olavo Bisol pra galera do Correio do Povo, que ficou muito interessante. O Bisol, olha, mais franco do que normalmente a gente tem, dando alguns, até por ser uma entrevista um pouco mais tranquila, né, que tá mais conversada e tudo mais, e eu achei interessante o Bisol dando alguns relatos importantes pro torcedor colorado. Tudo que eu falar aqui, pense que foi falado nessa entrevista pro Correio. Se você quiser, é só entrar aqui no YouTube do Correio do Povo e assistir o que o José Olavo Bisol disse. Esse vídeo é pra Zapay. Quer pagar teu IPVA? Não sabe como? A Zapay parcela em 12 vezes no cartão de crédito. Usando meu código JBFilho20, tu tem 20% de desconto nas taxas desse pagamento. Então, metade do ano, para não levar multa da próxima vez que te pegarem sem o IPVA pago, baixa a Zapay aqui na descrição no primeiro comentário, conhece o aplicativo, para conhecer é grátis, apenas se tu for pagar, tu coloca o teu cartão de crédito, eles são credenciados ao Detran e podem fazer isso, beleza? Gente, olha só, achei interessante o Bisol, vice-presidente do Inter, dizendo que o grande desafio inicial do Colorado vai ser na retomada do Campeonato Brasileiro. Não dá para esquecer das Copas, é óbvio que é a chance de título que se existe, mas tem 4 jogos nessa temporada que o Inter tem que sair dessa zona complicada do Z4 do Brasileirão. Ele é muito convicto com isso. E ele falou, tentou defender o Internacional, apesar de ter dito absolutamente que existe um constrangimento por estar no Z4, mas ele disse, estar no Z4 é um ponto fora da curva. É algo que constrange, mas que dá para sair desses 4 primeiros jogos ali e depois focar nas Copas. E não dá para esquecer que o Internacional, segundo ele, pegou o grupo da morte e ficou em primeiro lugar na Libertadores da América, num grupo da morte. Não dá para esquecer que o Inter, com esses times que estão jogando o Mundial, o Inter foi lá e fez enfrentamento. Imagino que Palmeiras, Flamengo, o Flamengo empatou, o Palmeiras perdeu, mas para muita gente jogou melhor no estádio Beira-Rio, jogou bem mesmo e tudo mais. Então ele falou, olha, o Inter não é esse do Z4, isso é um ponto fora da curva, segundo o dirigente do Internacional. A direção trabalha por reforços, ele garante que, mesmo no período de férias, que até tem uma defesa dizendo, olha, o Inter não teve um período de férias maior que todo mundo deu ali 12, 13, 14 dias, o Inter também deu 2 semanas de férias por seus jogadores, mas que os contatos eram bastante frequentes com o técnico Roger Machado e que estrategicamente a direção só não pode dar pistas de quem está contratando, não pode dizer quais nomes e posições, porque, cara, se tu entregar muito menos o CPF da pessoa, porque se tu entregar isso, complica demais o mercado, aquele velho papo de dirigente. Ele falou que a janela nem tá aberta, uma prova de que a direção não tá parada é que a janela nem tá aberta e eles já trouxeram o Alan Benítez, que foi lá, assinou pré-contrato e tudo mais. E mesmo com atletas de férias, a direção fez reuniões com o Roger, com todo mundo e definiu a contratação de jogadores. Enfim, eu sei que pode parecer pouco, de fato é pouco, mas a declaração é curiosa. O Inter acha que, uma prova de que não estamos parados é que trouxemos o Alan Benítez, que era só ir ali no Cerro Porteño buscar, assinar um pré-contrato e tudo mais. Mas é a defesa que ele está fazendo. Só que mesmo assim, achei interessante o Bisol falando que agora chegou a hora de acelerar os reforços, porque todos os desafios do Inter são final de julho, começo de agosto, sabe? O Internacional vai ter Copa do Brasil, Copa Libertadores e tudo mais, as Copas que dá pra ganhar nesse período. Então ele disse, agora tem que acelerar. Agora chegou o momento de, bom, vamos lá, vamos fechar os nomes. Tem gente do Inter na Europa, um primeiro volante camisa 5 e um ponta, acho que é mais fácil de colocar, mas é um cara que joga pela direita, mais atacante do que meia, é isso que eu quero colocar, estão sendo tentados e estão sendo buscados. Reforço só mais uma vez que o Tyson está completamente descartado, o dirigente falando abertamente sobre isso, abertamente sobre essa situação, que o Tyson não vai vir. O Inter no máximo vai fazer uma homenagem pro Tyson quando ele se aposentar e tal, mas não mais do que isso, os momentos estão completamente diferentes. Ele e a direção como um todo descarta qualquer possibilidade de o clube estar sendo prejudicado no mercado por ter dívidas. As dívidas não impedem a diretoria colorada de atuar no mercado de transferências. O que existe não é assim, o Inter tá com fama de mal pagador, vamos supor, eu vou explicar melhor. Então ninguém quer vender pro Inter, o Inter não tá contratando porque ninguém quer vender porque tem fama de mal pagador. Isso não é verdade. Ou pelo menos não está acontecendo. A fama de mal pagador até é subjetiva, mas ele garante que não. As dívidas não são impeditivo de atuar no mercado. O que impede é não ter dinheiro na mão. O que impede é não ter tanto dinheiro quanto o Flamengo, quanto o Palmeiras, quanto o Botafogo e tudo mais. E isso faz com que o Inter tenha que ser mais criativo, tem que estudar mais, tem que procurar mais, tem que olhar jogadores melhores.
e em outros lugares para ter jogadores melhores do que os outros. Eu fecho aqui com uma questão importante sobre o sub-20, na verdade, sobre as categorias de base. Aqui vem uma questão. Não dá, segundo ele, para encarar com naturalidade o sub-20 estar na zona do rebaixamento. E ele mesmo, José Olavo Bisol, que é o chefe do departamento de futebol como um todo, esteve na semana passada em Eldorado é Grêmio, né? Em Alvorada, para conversar com os representantes das categorias de base, para conversar com algumas pessoas, e uma nova reunião irá acontecer agora nos próximos dias para tentar solucionar isso. O dirigente até tentou se defender dizendo, olha, o Inter está subindo jogadores para a base, a venda do Gabriel Carvalho, que acaba de ser liberado, é uma prova disso. O Inter tem cerca de 15 jogadores que ficam transitando entre o time principal, jogando no time principal e base, que estão compondo. Ele disse assim, 4 desses jogadores estão nas categorias de base da seleção brasileira, jogam e são convocados para a seleção brasileira, então assim, tem um bom trabalho sendo feito na base, mas também não dá para normalizar estar na zona do rebaixamento do sub-20. O sub-17 também está numa zona que seria do rebaixamento, mas não tem rebaixamento do sub-17, então não faz muita diferença nesse ponto. Mas claramente o Inter está constrangido com isso, a ponto do dirigente lá estar fazendo reuniões sobre isso e acender um sinal de alerta nesse fato, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.